Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Eu sou a professora Luciana e dou classes de língua espanhola. Oi pessoal, bem-vindos à aula para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que com programas diários leva até vocês conhecimentos complementares. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de activistas en el mundo hispánico. Vamos a repetir? Activistas en el mundo hispánico. Um conteúdo importante para a terceira série do ensino médio e não apenas em língua espanhola, mas também nas demais disciplinas, já que é um conteúdo bem interdisciplinar. A habilidade que nós vamos utilizar: aplicar estratégias de interpretação contextual de frases e palavras desconhecidas em diversos textos narrativos. E o nosso eixo temático é ativismo. Então, vamos começar a partir dessa palavra. Ativismo, uma pessoa que ela é ativista, ela trabalha a favor de algo que ela acredita. E nós vamos ver aqui um pouquinho a respeito de ativistas no meio hispânico, mas dentro da área ambiental. E aí com certeza vocês vão lembrar de alguns e eu vou apresentar aqui para vocês outros. Coloquei algumas palavras-chave. Em espanhol, palavras-clave. Vamos a repetir? Palavras-clave. Porque é muito comum dentro de um texto, numa língua estrangeira, que nós não saibamos todas as palavras. Porém, quando nós conseguimos compreender algumas dessas palavras, que geralmente são as palavras assim específicas e que nos direcionam a uma interpretação, com certeza você vai conseguir entender o todo. E para a prova do Enem, para vocês que são alunos da terceira série do ensino médio, essa interpretação e essa estratégia de interpretação, ela é extremamente importante. Então eu coloquei aqui, activista, vamos a repetir? Activista, que seriam os ativistas, cambio climático, mudanças climáticas. Ambientalista, que é a mesma coisa em português. Huelga, vamos a repetir? Huelga é uma greve. E aí vocês vão, nossa, mas greve? Mas não vai falar de ambientalistas? Por que a palavra greve? Agora eu vou explicar para vocês. E protesta, que são protestos. Bom, ultimamente, uma garota, uma adolescente que tem sido assim bem conhecida pelo seu ativismo na área ambiental é a Greta Thunberg, Ela é da Suécia e nasceu no dia 3 de janeiro de 2003 e ficou conhecida com um evento que chamava-se Viernes por el Futuro, que em português seria Sextas para o Futuro. Então, nesse dia, ela reunia os colegas, e ia para determinados locais e fazia manifestações relacionadas ao meio ambiente, para chamar a atenção dos governantes em relação a tudo isso que tem acontecido no meio ambiente, sobre essas mudanças climáticas também. E aqui entra a questão da huelga, da greve, porque aí, no caso, eram os alunos que acabavam não tendo aquela aula para fazer essa manifestação em prol do meio ambiente. Ocupação, qual que é a principal ocupação dela? Además de ser estudiante, além de ser estudante, é uma ativista ambiental e foi indicada a Nobel de la Paz. Ela teve uma indicação. Vou apresentar para vocês outras adolescentes que também têm essa ideia do ambientalismo, para que a gente não fique pensando que é só um determinado lugar. Então, assim, provavelmente aqui no Brasil nós temos também, e eu já quero deixar isso como uma tarefinha de casa para você. Tente pesquisar que adolescentes têm feito essa movimentação aí no meio ambiental para chamar a atenção dos governantes em relação a isso. Tenta pesquisar para que a gente possa ver se aqui no Brasil a gente também tem jovens que estão assim preocupados com as mudanças climáticas e têm trabalhado em prol de que os governantes e as pessoas de uma forma geral compreendam essas modificações e comecem a fazer pequenas mudanças na sua própria vida.
Alejandra Villaseñor, ela é dos Estados Unidos e ela começou a trabalhar no ativismo ambiental quando ela acompanhou os incêndios florestais na Califórnia. E ela tem uma doença, uma enfermidade, que é a asma, e aí nessa mesma época ela viu esses incêndios e ela ficou assim muito mal, né, fisicamente falando, e começou a querer trabalhar em prol desse meio ambiente. E claro que não podia ser diferente, gente. A inspiração para ela, né, a motivação para que ela trabalhasse em prol do meio ambiente também foi a Greta. Rami Margolin, ela também nasceu nos Estados Unidos, só que a mãe dela é colombiana, então ela também fala o espanhol. E nela, a gente tem um outro processo, sem ser as cestas para o futuro. Ela chamou de La Hora Cero, né? Então, é um momento de reflexão em que ela, juntamente com a comunidade que ela conseguia, assim, fazer parte, ela falava a respeito dessas mudanças climáticas. Hoje, ela é uma jornalista, eu coloquei aqui, ó, periodista, jornalista, e continua com o engajamento ambiental, por isso que eu coloquei ativista ambiental. Domingues Pinheira, ela é chilena e também trabalha em prol das questões ambientais no seu país. Se você pensar aí no mapa do Chile, você vai se lembrar que é um país que ele tem todos os tipos de clima, e uma coisa que chamou muita atenção dela é que há muito tempo tem lugares no Chile que a gente não tem mais neve, por exemplo, e lá era específico que tivesse, tudo isso por conta das mudanças climáticas. Eu pesquisando um pouquinho a respeito dela, ela fala de um momento que aconteceu no país em que as pessoas não tinham como alimentar os animais e eles estavam assim liberando os animais para que eles ficassem soltos, porque eles não tinham mais o que fazer. Tudo isso por conta dessas mudanças climáticas que nós ouvimos, vemos as pessoas falarem e às vezes pouco nós fazemos nas nossas atitudes diárias, né? Eu e você, nós podemos fazer algumas coisas, né? A gente não precisa pensar que isso tem que começar do macro para que as mudanças ocorram. Eu e você podemos começar com pequenas mudanças na nossa própria casa. Bruno Rodrigues, né, nesse meio de tantas meninas, eu coloquei também um rapaz, ele é argentino, também se inspirou na Greta e ele foi conhecido por um grupo e por um sistema chamado Jóvenes por el Clima. Então vocês percebem que em cada país eles vão nomeando uma determinada forma de se organizar, mas todos têm o mesmo ponto em comum, que é chamar a atenção para as mudanças climáticas, que é para fazer uma reflexão tanto na comunidade escolar que eles participam, da cidade onde eles estão inseridos e principalmente que essas reflexões cheguem aos governantes que fazem parte ali do país deles. Hoje a ocupação dele continua sendo como ativista ambiental e sempre esses jovens aqui, o que eu achei interessante, sempre eles estão envolvidos, eles todos, não é? Eles se reúnem, conversam a respeito do que eles podem fazer cada um no seu país para que as mudanças ocorram, ainda que sejam mudanças pequenas, mas que elas ocorram para que a gente possa ter um pouquinho de mudança em relação ao que está acontecendo ao meio ambiente. Por hoje é só, pessoal, mas antes de eu encerrar a aula, eu quero comentar com vocês aqui, já que vocês são alunos da terceira série do ensino médio, que vocês estejam atentos às aulas online que nós estamos tendo. Olhem lá o portal Net Escola, que tem várias aulas para vocês que são alunos da terceira série e estão se preparando para o Enem. Aproveitem essas oportunidades que a Secretaria Estadual de Educação tem dado a vocês, sim? Hasta luego, chicos! Fiquem ligados que segunda-feira nós teremos aula para os estudantes da primeira série do ensino médio, aula de biologia e de educação física. Forte abraço para vocês, até a próxima! Hasta luego!